Salve galera, seja muito bem-vindo ao Viver de Mercado Financeiro, o canal ideal para você que quer se tornar um especulador profissional e com isso lucrar de 100 a R$ 1.000 todos os dias aqui no mercado financeiro. E no vídeo de hoje nós vamos analisar o ativo mais negociado, o ativo mais líquido de todo o Brasil, o nosso mini índice futuro. Nada mais, nada menos que o índice futuro proveniente do índice Bovespa, que contempla as 89 maiores empresas do Brasil que possuem capital aberto na Bolsa de Valores, a nossa B3. É um prazer ter você aqui comigo. Eu sou o Lucas Américo, eu sou trader, especulador e também empresário. Antes de aprofundarmos o conteúdo do vídeo de hoje, eu preciso de duas gentilezas da sua parte. A primeira delas, olha só, clica aí no se inscrever, aproveita também, clica no sininho para ativar as notificações e você receber todos os nossos conteúdos que são criados com carinho para você que quer lucrar de 100 a R$ 1.000 por dia aqui no mercado financeiro. E aproveitando que você já está assistindo a este vídeo aqui, olha só, like, joinha, clica aí no gostei. É a forma que o YouTube tem de reconhecer o nosso trabalho. Você aí, deixando o seu like aqui nesse vídeo, você estará nos ajudando a cada vez criar mais conteúdos. E a cada vez criar conteúdos melhores, especialmente para você que quer lucrar de 100 a R$ 1.000 todos os dias no mercado financeiro e de fato poder viver de mercado. Então, bora pro vídeo de hoje? Ó, se você está chegando agora e ainda não sabe, todos os dias nós fazemos análise de cenário do mini índice, que nós vemos regiões de possíveis entradas, compra e vendas e nossos possíveis alvos que a gente pode ter no dia de amanhã. Então, todos os dias nós fazemos essa análise e, anterior a isso, nós verificamos se nós acertamos ou não a movimentação que a gente preveu. Então, se você não assistiu a análise de ontem, nós tivemos um pequeno probleminha nela, mas não tem problema, eu fiz um resuminho. É interessante que você assista esse resumo, é 3 minutinhos, onde vai mostrar mais ou menos qual que era o nosso pensamento para o dia de hoje, qual que era o cenário para o dia de hoje do mini índice, tá? Então, se você não assistiu, pausa lá, assiste a análise anterior a essa. Se você assistiu, bora para ver o que a gente tinha planejado para o dia de hoje, dia 5/4/2023, quarta-feira. Galera, o que a gente tinha aqui? Região mais líquida próxima do preço, né? Então, primeira coisa que a gente marca, região mais líquida próxima do preço. Falhou lá a gravação. Mas eu mostrei para vocês aqui que a gente tinha esse possível movimento aqui, ó. Isso aqui já aconteceu, tá? Isso aqui é o dia de hoje. Mas a gente tinha esse possível movimento aqui, ó. Ó. 1, 2, 3. Para cima. Ou 1, 2, 3 para baixo. Que era, ou a gente poderia replicar essa perna de alta e fazer o movimento para cima, ou a gente poderia replicar essa perna de baixa e fazer o movimento para baixo. Foi o que ele fez hoje. Nós tínhamos essas duas possibilidades. Nós tínhamos um painel de indicadores que eu já vou mostrar para vocês. Deixa eu só abrir aqui o nosso Instagram. Se você não segue ainda nosso Instagram, o Instagram exclusivo aqui desse canal é @viver de mercado financeiro. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo tem um link, é só você clicar lá e começar a nos seguir. Então, além dessa análise maravilhosa que nós fazemos todos os dias para você que quer lucrar de 100 a R$ 1.000 no mercado financeiro, logo pela manhã, antes do mercado abrir, a gente faz um sentimento de abertura, que é uma sequência de stories lá no Instagram. Então, a gente dá um bom dia família, para quem não sabe, esse é meu setup, eu opero hoje com 6 telas, não que você precise de 6 telas para operar, mas eu, pelo meu perfil comportamental, eu gosto de olhar vários detalhes, e eu me sinto mais tranquilo com 6 telas, tá? Tem aluno meu que opera com um notebook, uma tela adicional, e faz muita grana, tá? Logo em seguida, segunda opção, eu quero saber como foi o seu dia anterior a esse, se foi gain, se foi loss, ou se você está estudando, então vota ali, pra gente saber como é que tá a nossa comunidade. E eu sempre lembro pela manhã de você fazer o quê? Assistir a essa análise aqui. Muita gente não assiste, então lá do Instagram eu falo para eles lembrarem de assistir a essa análise aqui. É muito importante você assistir a análise para te dar um panorama do que vai acontecer no dia. Então logo pela manhã eu te lembro dela, tá? Depois, calendário econômico. Nós, como especuladores profissionais, nós precisamos estar atento a dados econômicos devido ao quê? Volatilidade. Quem estava operando hoje viu que 11 horas da manhã, ISM lá nos Estados Unidos é um dado que tem
volatilidade no horário que ele sai. E justamente teve volatilidade no dólar e no índice. Muito mais no dólar do que no índice, mas chacoalha, tá? Então é importante a gente estar atento a esses dados econômicos, porque também depois deles, dependendo de quais são, o mercado tende a ter um direcional, tá? Foi o caso de hoje, o índice continuou em queda. Índice futuros globais, a gente precisa ter uma percepção do apetite a risco dos investidores. Se você não sabe, 65% do volume negociado dentro do mini índice, ele é proveniente de estrangeiro. Então, mais da metade de todo o dinheiro que está negociado na Bolsa Brasileira de mini índice futuro é de fora do Brasil, é gringo, é estrangeiro. Então, é importante sim a gente olhar como é que está o cenário global de índices futuros. E aqui a gente tem esse panorama. Opa, vamos dar uma olhada aqui, ó, tá meio misto, tem alguns positivos, tem alguns negativos, nada puxando muito forte, né? O que seria puxando muito forte? Se todo mundo tivesse acima de 1%. Por exemplo, tem 89, 90, 80% vermelho e tem 70 dos vermelhos, 70% tá acima de 1%. Isso é forte. Então, é legal a gente dar esse olhar profissional para o negócio, tá? Depois o nosso painel de indicadores, né? Que, cara, graças a eles acertam 97% da movimentação, né? Acho que não teve nenhum dia que eles erraram de fato, assim, não. Eles erraram. Que a gente falou, ó, vai fazer isso, 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 e eles não fizeram, né? Então, o que a gente tinha? Índice neutro, dólar compra, DI neutro. Muita cautela nessas horas. O que a gente tinha? Ondas de Elliott e teoria de Dow. A gente tinha duas possíveis movimentações, tanto para cima quanto para baixo. Até no fractal pequeno e no fractal maior. Só que, devido a isso, o que a gente tinha? Zona líquida. O que eu falei para vocês ontem? Acima da zona líquida a gente compra, abaixo da zona líquida a gente vende. Vou mostrar o que aconteceu hoje no mercado. E o nosso sentimento de abertura. Isso que é muito bom, que você vai se profissionalizando no contexto macroeconômico geral. O mercado financeiro é muito além de você apertar compra e venda, tá? Então a gente tem futuros americanos, que são os ativos mais negociados do Brasil, do mundo todo, né? Onde todo mundo olha para eles, que é S&P, Dow Jones e Nasdaq, futuros, tá? Nós tínhamos praticamente misto, ó, S&P 0,7 e Dow Jones 0,4 negativo, Nasdaq 0,1, sem negócios, DX mais 11, nossas ADRs, ZWZ, zerado, Petro 0,56, Vale 0,13, pouco. Commodities, olha ali, Bloomberg GSCI 0,1, praticamente 0 a 0. Minério de ferro 0,67, né, mais de meio. Cobre praticamente 0 a 0, petróleo praticamente 0 a 0. Se vocês olharem, ó, a gente tem praticamente tudo no 0 a 0. O que eu falei ali embaixo? Ó, sentimento para abertura neutro. Do lado esquerdo eu coloco futuros americanos do sentimento, índices globais do sentimento, DXY, as ADRs e as commodities. São os principais ativos que a gente precisa olhar para quem opera índice. E ali eu coloquei sentimento global neutro, sem negócios, cara. A gente não teve nenhuma tomada de decisão ainda. Tá tudo neutro, aguardando o quê? Tinha dado econômico importante para sair, né? A gente tinha ADP e também nós tínhamos PMI. São dados importantes que o mercado vai olhar para eles. E falei para vocês, nossos indicadores indicam neutro de índice. Duas possíveis movimentos. Atenção à zona líquida semanal, que era o quê? O que a gente estava em cima dela. Meus alunos sabem, se a gente está em cima de uma região mais negociada dos últimos 8 dias, o que vai acontecer? Expulsão do preço dali, ó. O preço precisa vazar. Por quê? Se eu negocio numa região, gasto dinheiro ali para montar uma posição, pode ser comprada ou vendida, que eu preciso que o preço faça? Saia dali para eu ter lucro, porque se o preço ficar parado, eu, Lucas, não ganho, você que está assistindo não ganha, os gringos que investem dinheiro lá de fora aqui no Brasil também não ganham, e os nossos institucionais aqui no Brasil também não ganham dinheiro. Então, preço parado, ninguém põe lucro no bolso. Depois que uma montagem de posição é grande, o que é um nó de volume semanal? É onde tem a maior faixa de negócios dos últimos 8 pregões. Então, o preço, se ficar ali, ninguém ganha dinheiro. Então, o que acontece? Vaza dali, expulsa o preço dali. Então, o mercado global, sem negócio por agora, aguardando dados econômicos. Atenção, calendário de hoje, foi isso que eu tinha passado para vocês. E bora pro game? Quantos pontos você quer hoje? E foco. Então, todos os dias pela manhã, nós vamos mandar uma sequência de histórias ali para vocês interagirem e ficarem de olho. Mas quem manda aqui no negócio é nossas análises diárias. Então, galera, a gente tinha essas duas possíveis movimentação, para cima ou para baixo. O que eu falei para vocês? Tá gravado. Mesmo eu gravei 22 minutos, depois tive o probleminha do microfonezinho aqui, maravilhoso. E aí eu gravei 3 minutinhos que foi um resumo. O que eu falei, galera?
Ó, a gente tá no nó de volume semanal, a gente tá com duas possibilidades de movimentações. Então, o que, que a gente vai fazer que é a nossa segurança? Acima da região líquida eu vou comprar e abaixo da região líquida eu vou vender. Foi isso que eu falei para vocês. Com análise de VSA, volume, spread, análise, né? Volume, saldo, spread do candle. Junta esses três fatores e toma uma decisão. E correlações dos ativos da nossa tríade, que é dólar e juros. Correlação deles é divergente do índice. Se eu quero o índice para baixo, eu preciso de juros de dólar para cima. Então era esse o cenário que a gente tinha. E mais uma coisa que todo mundo que está aqui nas análises diárias sabe. Movimento, quando o índice vai dar movimento, quanto que ele anda? 1.200 pontos. Ou 2.400 pontos. Então se a gente estava na região mais negociada da semana toda, da semana não, né? Dos últimos 8 pregões, são quase 2 semanas cheias. Porque cada semana de pregão são 5 dias. Né? A semana tem 7, mas sábado domingo tem pregão, então são 5 dias, mas a gente aqui visualiza 8. Então é quase 2 semanas de negócios, a gente estava em cima do preço. Então, logicamente que o preço, ó, ia vazar dali. Foi o que aconteceu. Se você olhar aqui, ó, pavio, 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 pimba para baixo. Mais ou menos, ó. Topo ao fundo, 1.000 pontos. Fez um pullbackinho safado de 380 e aí, meu amigo, mais 1.500 pontos para baixo. Cara, eu peguei essa venda todinha. Depois peguei essa venda até aqui. Peguei 2 vendas, fiz uma graninha maravilhosa, quase 2 conto. E aí, sabe o que eu fiz? Fui inventar de comprar. Aqui, ó, nesse fundo, ó. Fui inventar de comprar nesse fundo, ele não parou, de besteira, eu tava com baita lucro no bolso. Fui inventar de comprar, devolvi um pouquinho mais da metade do que eu tinha ganho. Mas acontece, nem sempre nós vamos acertar todos os movimentos. Sabe qual é o segredo disso tudo? Quando a gente estiver certo, eu tenho que extrair o máximo de financeiro do mercado. O mercado é meu amigo, ele vai me ajudar e eu vou extrair o máximo de financeiro. Mas quando eu estiver errado, o que eu tenho que fazer? Perder pouco. Esse é o segredo, porque nós, como seres humanos, temos dentro da gente a esperança. A esperança, a nossa cultura foi que a esperança é a última que morre. Eu tenho que ser esperançoso na vida. E aí a gente ficou com a esperança. Ah, não, mas agora ele vai voltar. Não, mas pô, ele já caiu demais. Não, mas agora vai. E aí você coloca mais contrato. E aí você vai. E aí, meu amigo, quando você viu aquele seu prejuízo que era para ser, sei lá, R$1.000, né? Vamos dar um exemplo, está em 5.000. Ó, sentou na naba, né? Então, por experiência própria, de coisas que eu já fiz muito no passado, errei e aprendi com elas, graças a Deus. Coisas que conversei com outras pessoas que já tiveram boas experiências e mais experiências, e vários alunos e vários seguidores de vários cursos que eu já fiz, de vários cursos que eu já ministrei. É um problema contínuo nesse mundo. Quando você ganha pouco. E quando você perde, meu amigo, pela esperança ser a última que morre, aí você perde com força. E isso não pode acontecer. Todos os dias eu falo para vocês que, cara, quando a gente for ganhar, vamos ganhar muito, bastante. Você abriu risco. Você se expôs ao risco. Então o que você tem que fazer? Extrair daquele risco muito financeiro, positivo. E toda vez que você tiver errado, cara, vou sair fora. O mais rápido possível. Perder menos. Então, stopzinho, cara, tem que ser um aumento de entrada onde o seu alvo, naquele momento, naquele time, o seu alvo, se der certo, vai ser grande. E se, por um acaso, não for o melhor time de entrada, o seu stop vai ser pequeno. Beleza? Então, galera, a gente tinha um cenário vendedor, a gente tinha DXY para cima, a gente tinha S&P para baixo, nossos indicadores estavam neutros e a gente tinha possibilidade de compra de dólar. Olha aqui, olhando só pavio, ó, 5 minutos, tá? Pavio, 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 pavio. Cara, ele ia estourar para um lado. Ele ia estourar para um lado, você só tinha que ficar esperto, ligeiro. O juros deu sinal, fica ligeiro para onde ele vai estourar, cara. E entra num time onde, se você tiver errado, o seu stop vai ser curto, se você tiver certo, o seu alvo vai ser grande. Cara, todo mundo que vendeu aqui tinha alvo no fundo, 400 pontos. Pô, eu vejo vários cursos os caras ensinando a dar 200 pontos. É biruta quem opera para ganhar 200 pontos de índice. Não tem porquê, porque a gente sabe que o índice, quando anda, ele anda pelo menos 600 pontos. Ó, vou colocar só esse candle. Até aqui embaixo, 680. Todos os dias é assim. Vocês sabem, ó, um movimento forte, 1.300. Ó, um movimento misto, 600 pontos. Então é normal.
Ó, o que eu falei para vocês? Linha de tendência de alta. Rompeu ela, fez uma linha de tendência aqui, um topinho que não estava conseguindo ser rompido. Depois, meu amigo, ó, ladeira. Quase 2.400 pontos para baixo. O que eu falo todos os dias aqui para vocês. Todos os dias aqui para vocês. Teve aluno que pegou as duas vendas e teve aluno que pegou essa comprinha aqui depois de ter tomado stop aqui. Não tem problema, ele estopou aqui, estopou duas vezes na compra. Oh, desculpa, isso mesmo. Tentou comprar duas vezes, não conseguiu, depois comprou aqui embaixo. Essa compra aqui embaixo pagou os dois stops e ainda deixou ele no lucro. O que é isso? Gerenciamento de risco e gerenciamento de posição. É isso que vai te deixar lucrativo no mercado financeiro, beleza? Então, aproveitando que eu acabei alongando um pouquinho mais aqui, passando um pouquinho de mindset para vocês. Hoje a gente tinha um cenário misto, mas com possibilidade de andar. Foi o que aconteceu, cara. Ele andou 2.400 pontos, mais ou menos, do topo ao fundo. Bastante coisa, né? E ainda depois, ó, recuou mais 1.200. É o que eu falo todos os dias para você. Ontem eu falei uma analogia muito legal, que é Ah, caramba, esqueci. Futebol americano. A do futebol americano. Depois eu conto pra vocês. Cara, e foi muito legal eu explicando ela. E eu falei, putz, deu problema no áudio. Mas daqui a pouco eu conto pra vocês. Só ficar aí até o final, tá? Ó, a gente queria vender zona líquida. É a região mais importante que a gente tinha. O que é a zona líquida? Eu vou mostrar pra vocês, ó. São regiões onde o dinheiro foi gasto. Ó, olha esse cara aqui, ó, do lado da tela. Aqui, aqui, ó. Bem aqui, ó. Tá vendo? Esse cara é o acumulado da semana. Eu não tô olhando para vocês, que eu tô olhando para minha outra tela aqui do lado, tá? Esse cara é o acumulado da semana. É a região que mais teve negócio nos últimos 8 pregões de índice. Então olha como ele é importante. Depois dele, o preço foi aonde? Foi buscar outra zona de liquidez. Ó, expliquei para vocês, mas não gravou. O preço estava aqui, ó, zona líquida. O que ele fez? Puxou para baixo. Negociou outra região. O que ele fez? Voltou exatamente, ó. Esse era o nó de volume, fez aqui outra região líquida, voltou aqui e fez o quê? O mesmo nó de volume, ó. Tá vendo? Isso aqui era o nó de volume antigo, esse aqui é o nó de volume de ontem. Por quê? O preço estava aqui, negociou aqui, precisa sair para um lado, saiu para baixo, fez grana. Negociou lá, voltou para onde? Voltou para a zona líquida. Cara, é todo dia a mesma coisa. Ele sai de regiões para regiões. Pode ser para cima ou para baixo. Aí a gente precisa fazer um cenário onde a gente vai analisar vários indicativos que vão nos dizer qual é a probabilidade maior de pegar esse movimento maior. Por quê? Ele vai andar 600 pontos para cima ou 600 para baixo, isso a gente tem certeza. Mas vai ter um movimento que vai ser melhor, que vai ser maior. E aí a gente vai pegar exatamente esse movimento. Pode ser o menor, mas pode ser o maior. Mas quando a gente pegar, a gente vai extrair o máximo dele. E quando a gente errar, a gente vai errar só um pouquinho. Beleza? Não esquece da analogia do jogo de futebol americano. O que a gente tem aqui, ó? Lembrando, já falei o que a gente preveu, o que aconteceu, agora vamos prever amanhã. Amanhã é o último pregão da semana, sexta-feira santa, feriado mundialmente. Então amanhã, quinta-feira, é o último dia da semana, dia 6 de abril de 2023. Depois a gente volta com análise na sexta, acho que eu vou fazer uma no sábado, não sei ainda, para prever a segunda-feira, tá? Então amanhã, último dia de pregão, antes do feriado, depois a gente volta na segunda. Mas todos os dias nesse canal tem vídeo, você sabe disso. Então, a quinta-feira, dia 6 de abril de 2024, quais são as possíveis movimentações do índice? O que a gente precisa saber antes disso tudo? Painel de indicadores. O que a gente tinha de painel? O que a gente tem de painel de indicadores para amanhã? Este cenário aqui, eu já atualizei. Vamos analisar junto? Se você está chegando agora, nós analisamos 3 indicadores, Money Flow Index e IFR estocástico lento, né? Eles vão nos dar uma possível direção. Por quê? Além de analisarmos eles, nós analisamos eles aonde? Em 3 ativos, nossa tríade de ativos, que é índice futuro, dólar futuro e juros futuros. Em qual time frame? Em 4, no 5 e no 15, time frames menores, são movimentos menores, e no 60 no diário, que são movimentações maiores. Se você não conhece eles, aqui embaixo deste vídeo, na descrição, tem uma playlist chamada Indicadores. Lá tem vários indicadores, você vai encontrar o vídeo deles, onde eu falo quem foi o cara que criou, em que década foi criado, qual o intuito que ele foi criado, qual é o jeito errado de usar, qual é o jeito certo de usar e como você pode adaptar ele para o seu operacional e ficar lucrativo. E, além de tudo isso que eu estou falando, entendendo como eles funcionam, você consegue extrair melhor as informações dessas análises diárias aqui. Combinado? Então, depois que acabar esse vídeo, vai lá e dá uma olhadinha nessa playlist de indicadores. Então nós analisamos 3 indicadores, 3 ativos, 4 time frames. Já coloquei todos aqui, eu faço isso antes de começar o vídeo. Agora a gente vai analisar qual é o cenário que eles nos estão trazendo.
Nos 5 minutos de índice eu tenho cenário de compra. No 15 eu tenho um cenário neutro. No 60 eu tenho um cenário neutro compra. Por que neutro compra? Porque eu tenho dois caras na casa dos 30 e eu tenho um cara abaixo dos 50. A média dele está na casa dos 30, então ele está mais para compra. Ele tem mais espaço para ir para cima do que para ir para baixo. Quer dizer que ele não pode ir para baixo? Claro que não. O mercado é soberano, ele faz o que ele quer, quando ele quer, até onde ele quer. Nunca ache que ele caiu demais ou que ele subiu demais. Não, não. Deixa ele te mostrar que ele caiu demais ou que ele subiu demais. Ele vai te mostrar isso aí. Depois que ele te mostrou, aí você vai tomar a sua decisão. No diário, neutro. Então a gente tem neutro compra de índice. Tá? Lembrando, isso é um dos indicativos. Não é só porque eu falei aqui neutro compra que você vai sair comprando. Calma, calma. Dólar, nós temos neutro. Nós temos compra. Nós temos neutro compra. Nós temos compra. Nós temos compra de dólar. Beleza? Juros. Neutro. 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 Neutro compra. Juros neutro. Ainda divergência demais nos indicadores. A gente tem índice, neutro compra, dólar compra. Qual é a divergência? Qual é a correlação perfeita? Índice, compra, dólar, venda, juros, venda. Quando o cenário está nessas condições, cara, é quase assim, ó. Fecha o olho e aperta o dedo, tá? Brincadeiras à parte, mas vocês sabem, eu acho que a gente teve uma correlação perfeita até agora. Em 70 análises que a gente já fez aqui nesse canal. Uma não, mas cara, de 1 a 3, a gente teve ali a correlação perfeita, que o movimento estava claro e nítido e todos nós aproveitamos, né? Quem aproveitou sabe, pode deixar aqui no comentários para ajudar quem ainda está em dúvida se isso aqui funciona ou não. Então a gente tem esse cenário de indicadores. Neutro compra de índice, compra de dólar. Divergência de informação, o que a gente fica? Esperto, ligado, deixa ele de lado. Então vamos analisar agora outra situação. A gente analisou o painel de indicadores, isso é um dos indicativos. Outro é Elliott Dow, onde ele estava, de onde ele está vindo, onde ele está agora e para onde ele pode ir. Então a gente faz esse cenário. Então vamos fazer aqui. Vou pegar um limpinho aqui pra gente, ó. Deixa aí, ó. Ele veio 1, 2, 3, 4, 5, 1. Achei que ele ia fazer 2 e ele poderia fazer para cima. Não fez. Então se ele não fez para cima, ele pode estar fazendo aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Testou aqui para continuar caindo. Pode fazer isso? Pode. Quer dizer que ele vai fazer exatamente isso? Não. Se eu soubesse que era exatamente isso, eu pegava um empréstimo de milhões e colocava centenas de contratos aqui, fazia bilhão e doava metade para vocês todos que estão assistindo aqui. Mas a gente nunca tem a certeza, a gente tem probabilidade, estatística e, dependendo dela, a gente tem risco, retorno. Se perder, vou perder pouco, se ganhar, vou ganhar muito. Baseado nisso, a gente toma as nossas decisões. Por isso que o meu gerenciamento de risco é muito diferente do que o mercado trabalha aí. Todo mundo fala para você, não, você tem que ter R$1.000 na conta para operar um contrato. Não, você tem que ter um capital. Desse capital você vai se expor ao risco quanto por dia? 1%? 2%, 3%, 10%? 10% é loucura. Tanto que eu tenho um desafio que eu estou fazendo uma loucura. Mas 1%, beleza, quantas operações? Tem operação que você vai entrar com um contrato, mas tem operação que você vai entrar com 10, um exemplo. Então o gerenciamento de risco é muito mais adaptável ao time de entrada. Tá? E aí, devido a isso, ele pode fazer uma quinta perna para baixo. Pode? Pode. Beleza. Mas, também, ele pode estar fazendo isso aqui, ó. Por quê? Ele ainda retraiu no 38 ou no 61. Tanto faz se puxar para cima ou para baixo, no final vai dar a mesma distância, tá? O que ele pode estar fazendo? Ele pode estar fazendo este movimento, ó. Um time frame maior, ó. Uma frequência maior. Ele pode replicar essa perna aqui, ó, para cima. A gente não sabe. Mas também ele pode replicar essa perna para baixo. A, B, C. Pode ser um ABC? Pode. Mas também pode ser quinta perna. Que é 1, 2, 3, 4. Quinta perna. Então ele pode tanto para cima quanto ir para baixo. O que vai nos dizer se ele vai para cima ou para baixo é região líquida próxima do preço. Qual é essa região líquida próxima do preço? A gente tem esse cara aqui, ó, como região líquida. Então o que a gente pega? A gente pega uma região líquida antiga, copia ela e traz ela para cá, ó. Tomara que eu não peguei a maior de todos. Pronto. Região líquida próxima do preço, ó. Aqui
deixar ela mais curtinha, tá? Ou a gente deixa aqui embaixo mesmo. Uma região muito grande, né? Mas não tem jeito. É um nó grande de volume que a gente tem aqui. Então essa é a nossa região líquida do dia, né? Qual é o cenário ideal? Tem uma linha de tendência aqui, tem uma linha de tendência aqui, vocês sabem disso, né? A gente precisa atualizar. Ó, essa linhazinha a gente pode trazer ela mais pra cá, ó. Que ela vai dar confluência aqui, ó. E eu posso trazer uma outra linha de tendência aqui. Cara, tô trabalhando acima de duas linhas de tendência, tanto a de alta quanto a de baixa. Então, a probabilidade dele para cima é grande, ainda mais se o dólar estiver indo para baixo. Então, essas coisas que você vai juntando no seu placar estatístico para saber se você compra ou se você vende, até onde é o seu alvo. Aqui, ó, nós tínhamos o preço trabalhando abaixo de duas linhas, tanto a linha de tendência de alta quanto essa aqui, ó, essa resistência. O preço trabalhando abaixo dela, trabalhando abaixo da VWAP, abaixo da 20, abaixo do ajuste, a probabilidade dele ir no fundo anterior é grande. Olha o fundo anterior aqui. 1000 pontos. Sacou? Zona líquida a zona líquida. Eu falo aqui todos os dias para você. Quer mais uma prova do que qual é o melhor indicador? Volume profile. Ó, não sei como é aí na sua cidade a expressão, mas, cara, melzinho na chupeta, sabe? Mamão com açúcar, sei lá o que mais que tem aí. Mas olha aqui, ó. Todo mundo que está aqui sabe, essas linhas já estavam aqui antes, não coloco agora. E essas são regiões de nós de volume, semanais, ó. Olha lá, ó, nós de volume semanais, ó. Coloquei no vídeo anterior, só olhar ele sem áudio mesmo, você vai ver que essas linhas todas já estavam aí. E agora eu vou te mostrar o dia de hoje. Olha onde ele segurou, onde foi a máxima do dia. Nó de volume do dia anterior, segurou daqui para baixo. Olha onde ele brigou, olha onde ele ficou lateral, entre um nó de volume e outro. Olha onde ele perdeu o nó. O que ele fez? Avançou. Aí eu te pergunto, avançou até onde? Até o próximo nó de volume. Cara, é sério, parece brincadeira, mas não é. Pode olhar, todas essas linhas já estavam ali. Isso é mais um indicativo, mais uma prova para vocês que nó de volume funciona muito. Eu não entendo como as pessoas conseguem operar sem nó de volume. Claro, eu sou o cara mais tranquilo do mercado. Eu sei, eu aceito que, cara, existem em centenas, milhares de setups, milhares de formas de operar. E eu aceito que todas funcionam. Cada um funciona de um jeito para uma pessoa. Você tem que saber o que funciona para você e que você se sente confortável e tranquilo com aquilo. Tem gente que só opera gráfico, limpo, assim, ó. Assim, ó. Não tem linha, não tem fibo, não tem média, não tem nada, velho, nada. Nada. O cara só opera assim, ó. Me admiro. O cara tem que ser bom. Se ele consegue ser lucrativo com isso, por que eu vou dizer que não funciona? Tem cara que só opera fluxo. Nem gráfico ele abre só. Eu tenho 6 telas, né? As telas de baixo é praticamente gráfico e as telas de cima são praticamente só fluxo. E aí, cara, o cara não abre um gráfico e ele só opera fluxo e ele tem dinheiro, velho. E ele faz grana e ele é consistente. Aí eu vou falar que não funciona? Saca? Exemplo, tem gente que só opera. Qual que é aquele atemporal? Renko. E aí eu vou falar que Renko não funciona se o cara opera Renko e consegue extrair dinheiro do mercado com Renko? Funciona pra ele, pra mim não funciona, mas pra ele funciona e tá tudo bem, velho. Você tem que achar algo que faça sentido para você. Existem várias coisas que funcionam, mas também existem várias coisas que não tem sentido nenhum. Só que sabe o que é pior de tudo? Você ficar misturando, fazendo a sua própria sopa. Cara, não é legal. Não sei se você já tentou fazer bolo. Nem sei se é um exemplo legal de dar aqui, mas cara, quando você mistura farinha de arroz com farinha de trigo, com farinha de rosca, com farinha de aveia, vai dar merda, vai sair um negócio horrível. Então existem as coisas certas para se fazer. Se você quer operar gráfico, opera gráfico. Se quer operar fluxo, opera fluxo. Ou opera com alguém que juntou um pouquinho de cada e fez um que sou eu. Eu opero fluxo, opero gráfico e opero quantitativo. E aí juntei, cara, pra mim faz sentido e mostro pra vocês. Se fizer sentido pra vocês, ótimo. Se não fizer, beleza, acha algo que faz sentido pra você. Mas uma coisa que eu quero que você faça é, cara, consiga extrair financeiro do mercado. Por quê? É uma das melhores profissões para se viver. Não que você pode operar do celular em qualquer lugar do mundo, não, cara. É porque as possibilidades de ganho que você tem aqui são infinitas. Com os mesmos R$ 1.000 que você põe de risco hoje, você consegue fazer outros 1.000. Ou até você consegue fazer R$ 100. Ou até, cara, com os mesmos 1.000 que você põe em risco, às vezes você consegue fazer 3, 4 mil reais. Olha só, que doideira. Só o mercado financeiro te dá essa possibilidade, tá? Beleza. Então, Lucas, vamos terminar o pensamento, senão eu fico refletindo aqui, filosofando com vocês e não sai nada. A gente tem uma possibilidade dele
ir para baixo e ir para cima. Você já sabe, a gente está neutro nos indicadores. A gente tem uma possibilidade do dólar ir para cima? Tem, mas os juros também está neutro. Então a gente tem essa zona líquida, tá? Se romper essa linhazinha aqui, ó, tá vendo? Ele pode vir trabalhar abaixo e buscar essa próxima zona líquida? Pode. A gente tem o quê? 500 pontos. Você quer abrir risco para pegar 500 pontos? O problema é seu. Posso arriscar uma venda aqui? Posso. Se ele abrir com gap de baixa, o que seria legal fazer? Defender essa região líquida e ir para cima buscando aonde? A próxima região líquida, que é aqui. 600 pontos. Acima dessa região líquida, você pode pensar em compra? Pode. Para buscar onde? A próxima região líquida. 1.000 pontos para cima, ou 600 pontos, ou 1.200 pontos. Depende de tudo aonde ele vai abrir e o que a convergência dos juros de dólar vão estar fazendo, né? Você tem que ver convergências gráficas, confluências de ativos e de indicadores. Feito essas três análises, você vai tomar a sua decisão. Então a gente só vai comprar se os indicadores estressarem, tiver um ponto gráfico e uma entrada de risco retorno legal e estiver agressão contrária nos juros e no dólar. A gente só vai vender ao contrário disso que eu falei. Legal, se abrir com gap de baixa, vale uma compra? Vale, para retornar essa região. Mas qual é o ideal? Abrir no preço, ficar lateral aqui e depois tomar uma direção. Porque essa direção pode ser 600 ou 1.200 pontos para cima, 600 ou 1.200 pontos para baixo. A gente tem espaço para andar 1.200 pontos para cima ou para baixo de onde ele parou. Ele parou nos 100 e 800. Daqui a gente consegue 1.200 pontos para cima e daqui a gente consegue 1.200 pontos para baixo. Seria legal abrir no preço, brigar um pouco aqui e depois estourar para um dos lados. Ou, se abrir com gap de baixa, fizer uma análise de VSA, defendendo uma posição importante, mais de 600 pontos, tendo confluência de agressões no dólar e nos juros, a gente pode comprar para voltar para essa zona líquida, beleza? Se abrir com gap de alta, tem a 200, tem zona líquida, tem um monte de coisa, mesma coisa. Se abrir com pelo menos 600 pontos de gap, testar a 200, entrar na análise de VSA, jogando o preço para baixo, a gente pode tentar vender para buscar essa região líquida de 600 pontos. Então, existem três possibilidades. Se abrir no preço, a gente vai operar a expulsão do preço dali. 600 pontos de alvo. Se abrir com gap de alta, a gente vai vender para voltar para essa região. Se abrir com gap de baixa, a gente vai comprar para voltar para essa região aqui, tá? A gente ainda tá, ó, a gente tá agora aqui, ó, no 800, ó. Aqui. A gente tá aqui, ó, para baixo, a gente tem essa região, 600 pontos para baixo. Depois não tem mais muita região líquida. E depois a gente volta ali para cima, ó, 600 pontos. Então, 600 pontos para cima, 600 pontos para baixo, é certeza que ele faz, tá? Beleza? Lembre-se, não tente adivinhar fundo e não tente adivinhar topo, pelo amor de Deus. Os maiores prejuízos da história do mercado financeiro, não meus, de todos, estão aí, tá? Quem tenta adivinhar topo e quem tenta adivinhar fundo, beleza? Não faça isso. Lembre-se, deixa os indicadores estressarem. Indicadores, uma confluência no 15, no 5 e no 60. 5 é um indicador muito rápido, ele é muito volátil. Aí ele está aqui, daqui 10 minutos ele está lá e depois volta. Olhe mais o 15 e o 60, vê para onde o 60 ainda está mirando. Cara, quem deu essa venda foi o 60. O 60 estava estourado. Não tinha como fechar mais 2, 3 candles de 60 minutos para cima. Ele precisava fechar uns 60 minutos para baixo. Começa a analisar os indicadores dessa forma também, que eu tenho certeza que você vai conseguir sair lucrativo do mercado financeiro, tá? Então é isso, galera. Para amanhã a gente tem uma possibilidade mista. A gente vai comprar ou vender, depende do como amanhecer o sentimento de mercado e depende dos nossos colegas, juros e dólares, para a gente ter uma confluência melhor aqui do índice, tá? Então, muito obrigado para você que ficou comigo aqui até o final. Tenho um desejo profundo de ajudar você a conseguir lucrar de 100 a R$1.000 todos os dias aqui no mercado financeiro. Essa é a minha missão. E caso você queira acelerar essa sua missão, nós temos uma consultoria e um curso completo com mais de 100 aulas do básico ao avançado para você acelerar essa virada de chave de viver de mercado financeiro, tá bom? Então, caso você queira mais informações, tem link aqui embaixo também nessa descrição, mas todos os dias estou gratuito aqui no YouTube para você, fazendo uma análise, um panorama completinho que muita gente já conseguiu fazer grana com essas análises aqui. Eu espero que você também consiga, ou caso não consiga ainda, você pode dar esse passo a mais, que é a nossa consultoria, nosso bate-papo olho no olho e você te direcionar para o caminho certo, tá bom? Então, muito obrigado e nos vemos no vídeo de amanhã, hein? Valeu!